Mas vamos lá, pessoal. Boa tarde novamente. Projeção. Vamos lá. Almoçaram bem? Vamos lá. Atividades da FAM é o nosso próximo momento. Então, sejam bem-vindos para esse nosso momento. Estão todos confortáveis? Sim? Tranquilos? Bem, pessoal... deixa eu ver aqui. 1 minuto, todo mundo mudando de cadeira. Vamos lá. 15 segundos, todo mundo mudando de cadeira. Ok, 3, 2, 1. Encerrou. Agora está o local perfeito para vocês, não é isso? Não? Né? Adivinha o que nós vamos fazer? Vejam o lugar certinho. E quando eu disser, vamos... 7 segundos. Vejam, analisem para onde vocês querem ir. Sete segundos. Vamos! Ok, fechou. Beleza, vamos lá, vamos começar então o nosso trabalho. Qual a ligação dessa atividade com o nosso momento? Ué, tem ligação, Marcos? Você só não estava querendo mexer o pessoal do lugar? Também, até para todo mundo acordar, né? Depois do almoço, tem isso também. Mas, essa é uma boa atividade para depois do almoço, né? Mas não é só por isso não, vamos ver qual a ligação disso para o nosso momento. Lembram que o comando era mudar. E o Marco começou falando que estava todo mundo bem acomodado no lugar onde estava. Estava bom? Estava. Essa tendência nossa de arrumar um cantinho, se acomodar nele e ficar sem querer sair, não é privilégio do auditório que aqui está. Mais um detalhe. Vamos fazer a avaliação pessoal. Ninguém vai dizer, a Cristina não mudou de lugar. Não tem que estar indicando a outra pessoa, não. O que a gente trabalhar aqui vamos fazer a avaliação individual. Nós falamos no primeiro momento que a doutrina espírita veio para que nós possamos nos melhorar, transformar. Existe transformação sem movimento? Pode até não ter movimento físico, mas mental vai ter que ter, emocional vai ter que ter. Só que a gente, no normal, traz isso também para o físico. E aí é muito importante pensarmos como é que nós nos sentimos diante de um convite de uma mudança. Aqui foi só uma mudança de cadeira. Mas foi difícil para algumas pessoas. A primeira vez, vou mudar, mas teve gente que nem na primeira vez mudou de cadeira. Aí veio a segunda vez. Teve aquele pessoal da primeira que não mudou. Não, pera. Vamos mudar, vamos. Já, 1 minuto. Aí vem a segunda vez. Vamos mudar, vamos. Ih, vou ter que mudar mesmo, né?
Lembrem Mudou, né? que A perspectiva do olhar foi totalmente diferente, não é isso? Combinou com a coleguinha, né? Você vem pra cá, eu vou pra aí. Eu vi uns casais fazendo isso, mas tudo bem. Não. Bom, e aí, pessoal, nós temos uma máxima, quando a gente estuda dinâmica de grupo, que conforme a gente se comporta na dinâmica, há uma certa correspondência de como nós lidamos com as situações no nosso cotidiano. E a resistência à mudança é proporcional à necessidade de mudança. Lúcia, a palavra é a forma que a gente brinca, a forma que a gente é, não é verdade? Porque a maneira que a gente faz a brincadeira é como a gente faz no nosso cotidiano. Faz no cotidiano. A brincadeira demonstra muito daquilo que nós somos de verdade. Por isso que eu falei assim, fiquem para vocês pensarem como é que foi a atividade aqui. E essa transformação vai causar desconforto? Com toda certeza vai. Nós vamos ter que olhar para quem nós somos e dizer assim, puxa, isso não está legal. Eu tenho que modificar esse aspecto, aquele aspecto, mas tem aquele ditado brasileiro, em time que está ganhando não se mexe. Então, a gente vai postergando essa necessidade da mudança, por diversas razões que nós vamos dar. Só que agora o nosso tempo está curto. A gente precisa mudar. Transição. Jesus veio há quanto tempo? 2000 anos? Tivemos quanto tempo para mudar? 2000 anos. Né? Hoje, nós ainda estamos naquela situação de dizer assim, eu sou cristão. Não, mas não dá para fazer isso como Jesus fazia. Né? A gente ainda não mudou. Só que tem um detalhe. Nós estamos depois da meia-noite, nós já passamos da madrugada do novo tempo. Já o dia da regeneração chega. Nós não temos mais tempo para sentar na cadeira e falar assim, não, vou fazer isso na próxima encarnação. Quem já ouviu isso de espíritas? Não, eu sou reencarnação, né, Sérgio? Já cheguei à conclusão. Nessa encarnação não vai dar, vou jogar isso para a próxima. Já ouviram? Pessoal, não temos mais tempo para jogar para a próxima. Nós estamos num momento aqui da separação do joio do trigo, dos direitos para as esquerdas, para ver quem é que vai ficar ou não vai ficar no mundo de regeneração. Não temos mais esse tempo de 2000 anos para poder dizer que a gente vai fazer mudança. Não! O tempo é agora. É nesse instante da nossa existência. Por isso a pergunta, podemos não mudar? Slide. Está lá. Bom, garoto bom, né? Podemos não mudar? Podemos. Tem consequências de não mudar? Né? Só que o desafio de mudar às vezes é esse. Dependendo da mudança, a gente vai para um lugar que a gente vai ficar sozinho. Isso é possível no nosso ambiente comunitário, de trabalho? Porque às vezes a gente está no aquário fazendo tudo igual os outros peixes, né? Mas a gente vê que tem que estar saindo dali. Né? Ser igual nós fomos ao longo desse tempo vai garantir o resultado que nós temos hoje. E o mundo onde nós estamos não está nos colocando numa situação confortável. Imagine que nós perpetuemos isso. Então, é importante esse esforço, esse pulo que nós queremos dar. E, para nós, aqui, a situação ainda é mais grave. Porque a gente vai para a casa espírita dizendo que precisa mudar. Que tem que fazer reforma íntima. Que tem que aplicar o que Jesus falava dentro da casa. E muitas vezes, quando nós falamos, isso nos pesa. Porque essa transformação que eu quero produzir,
às vezes não está ecoando dentro de mim na intensidade que precisa ecoar. Porque nós sabemos que muito se pedirá a quem muito recebeu. E nós temos um esclarecimento que nos favorece a busca dessa mudança, a promoção dessa mudança. A mudança que eu quero no mundo tem que começar comigo. Vamos ver aqui uma fala do nosso querido Chico Xavier. A fala é dele, não é psicografia, psicofonia, nada disso. Olha só. A gente deve lutar contra o comodismo e a ociosidade. Caso contrário, vamos retornar ao mundo espiritual com enorme sensação de vazio. Complementa ele. A questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. Então, nós não estamos mais naquela de estar perdendo tempo, a gente tem que fazer. E quando a gente traz essa questão da mudança, nós vamos estar trabalhando numa área, família, sendo coordenadores, facilitadores, instrutores, em que, muitas das vezes, a gente vai dizer assim, Nailca, é assim, 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 assado. Aí a Nailca vê, fala assim, o Marco está falando que é assim, assim, assado, mas na casa dele ele não faz nada disso. Né? A gente dá orientação para o outro mudar e a gente mesmo não muda. Então, nós temos que estar sendo o exemplo do mundo que a gente está querendo construir e transformar. Ok? Então, vamos lá. Cumprir a tarefa. O Espírito da Verdade, lá no Evangelho, o sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate, então, melhor, e a alma se asserena. O que é que estamos fazendo aqui? Cada um está vendo a tarefa que lhe cabe. Temos que cumprir esse dever. Isso é o que vai fazer a gente deitar no travesseiro à noite, na cama, com um travesseiro na cabeça, né? E ter isso aqui, a tranquilidade do dever cumprido. Então, vamos lá, nossa fã. Qual é a estratégia da gente estar trabalhando na nossa casa espírita? Se nós formos ver, hoje, a nossa instituição tem diversas áreas. Nós estamos aqui com a área da família. De manhã a gente falou um pouco da integração. Não falamos de estratégias de integração. Mas falamos da necessidade dessa integração, inclusive da diferença entre participar, que é muito bom, mas estamos falando de integração. A integração ainda é melhor. Vocês aqui no Estado têm uma vantagem muito grande. Aquela mesa redonda que vocês fizeram aqui, ela é super valorosa, porque há um alinhamento de visão. Quando todos olham para o mesmo propósito, criar estratégia vai ser mais fácil. E é uma conquista de vocês. A federação está de parabéns. Vocês estão com os propósitos alinhados. Agora é criar a estratégia para que isso venha a se desdobrar em ações efetivas que possam garantir a melhoria que a gente quer. O trabalho fortalecido, as famílias fortalecidas, a nossa casa fortalecida. Quando a gente traz essa nossa situação, nós vamos ver que a fã tem coisas que ela vai estar fazendo sozinha. Pode, né? Da mesma maneira que tem coisas que é específica da área de estudo, tem outras que é da infância e juventude, da comunicação, ou seja, qualquer área que a gente vê vai ter coisas que é atributos dela. Agora vai ter coisas que, se fizerem integradas, a casa cresce e cresce muito. E parte do nosso trabalho, lembrem que de manhã eu falei assim, quem é responsável pela família dentro da casa espírita? Alguns vão dizer assim, a área da família, certo? Errado. Né? Não é a área da família. A família na casa espírita é responsável da casa, a responsabilidade da casa espírita. É a responsabilidade da casa espírita, não é nossa. Agora, cabe a nós indicar que isso tem que ser assumido por todos na casa espírita. E nós vamos ficar zelando para que isso aconteça. Agora, nós temos um certo olhar diferenciado, às vezes, para a especialização que a gente tem. Da mesma maneira
que a área de infância e juventude tem um olhar especializado em cima da criança, em cima do jovem, tá? Mas acontece alguma coisa com a criança e eu, que sou da área de comunicação, falo assim, isso aqui não tem nada a ver comigo. E não tem ninguém da IJ ali. É assim que funciona? Não é, não pode ser. Né? Porque dentro da casa espírita nós vamos estar se ocupando com tudo, com qualquer coisa. É uma integração básica do ser humano que ali está tendo. Né? Mas vamos lá então, nós vamos fazer então um convite especial. Qual é o convite que nós vamos trazer hoje para vocês? Se tem gente com fome, dá de comer. Mas acabamos de almoçar. Não, dá de comer é o ápice que faz na casa espírita. Né? Se nós formos ver, hoje no mundo tem muita gente pedindo socorro. A família está pedindo socorro. A família está pedindo socorro. O exemplo que a gente citou aqui é corroborado pela fala da nossa companheira. Corroborado, né? Colaborou com a minha fala. Né? Esse é um problema de língua presa que talvez esse ano se resolva. Em dezembro eu opero. Né? Depois de 60 anos. Nada como aposentar, né, amor meu? Perfeito! Né? Mas corroborado pela nossa companheira da atendimento espiritual, quando falou assim, é verdade. Na nossa casa, no atendimento espiritual, hoje o grande foco é a família. E é fato. A sociedade tem pedido esse apoio de uma maneira geral. Quando a Lúcia trouxe para a gente os problemas que nós estamos na sociedade nos dias de hoje, é socorro, socorro, socorro. Né? Jovens que eu atendia e faziam uns cortes no pulso, se nós formos ver o que estava por trás daquilo ali, era falta de pai e mãe. Vivendo com pai e mãe, mas não convivia com pai e mãe. Porque pai e mãe, o tempo todo trabalhando para dar o melhor para o filho. Olha só, dava o melhor. Melhor o quê? Material. O que é que o filho queria? Melhor, era aqui, não era aqui. Né? Então, quando a gente traz essa questão do socorro, nós vamos ver que alguém falou assim, alimento espiritual de qualidade, é verdade. O mundo está precisando desse alimento espiritual. Quando a gente traz isso para a atividade da AFAM, uma das coisas que a gente vai estar trazendo é, ok, alguém está com fome, vamos preparar um prato para essa pessoa comer? Uau! Quem é que tem condições de preparar um prato gourmet gastronômico assim? Não? Tá bom, então vamos trazer um outro. Né? Olha só. E aí vem uma coisa muito interessante, por que a gente está trazendo isso aqui? Para matar a fome, às vezes, o básico bem feito é mais do que suficiente. E a gente quer fazer coisas mirabolantes. Que muitas vezes, de tão mirabolantes, demoram a sair do papel. Ou não consegue fazer. Pois é. Ou não consegue. O que é o básico bem feito aqui? Feijão com arroz. Feijão com arroz. Atividades da AFAM. O que é que a gente precisa fazer? O feijão com arroz. É coisa simples. É coisa simples. Muitas vezes a gente fica naquela assim, não, peraí, vamos pensar, porque na verdade a gente viu. O que é que eu falei até agora? Embromation, né? O que é que precisa fazer? Família, pai e mãe, né? Vamos trabalhar com pai e mãe. Pronto. Feijão com arroz. Não, mas tem aqui. Tem. Mas dá para começar por isso aqui? Né? Porque depois vocês podem até estar fazendo o básico bem feito, fazer o incremento. Né? Pode pôr uma saladinha, pode pôr uma farofinha. Teve gente que fez assim, ó. Né? Melhorou, né?
Mas a ideia é exatamente essa, pessoal. Nas atividades da AFAM, lembram daquele velho ditado que o ótimo é inimigo do bom? Que a gente fica querendo fazer aquele gastronômico maravilhoso e não consegue preparar comida, né? Então o mundo está precisando de alimento, e no nosso caso aqui do alimento espiritual. O arroz com feijão vai saciar o pessoal? Vai. E esse arroz com feijão, oferecido nos diversos contextos de trabalho da Casa Espírita, ele vai ter um papel transformador. Muitas vezes, nós precisamos olhar aquele grupo e pensar quais são as necessidades que ele tem. E ir ao encontro das necessidades daquele grupo com o que há de melhor na doutrina espírita para esclarecer, consolar e promover aquelas pessoas. Diferentemente de estudos mais aprofundados que nós temos na Casa Espírita, muitas vezes o nosso trabalho numa palestra pública, por exemplo, é falar de temas cotidianos que a família enfrenta com o subsídio da doutrina espírita. E aí nós queremos fazer, às vezes, coisas muito elaboradas que não vão atender o cotidiano daquele público. A influência da desencarnação do espírito no momento da bomba de Hiroshima. Né? Ah, mas qual é o fato nisso? É porque tinha famílias todas que desencarnaram no mesmo momento, então a gente precisa... Qual é a diferença? O que é que isso vai fazer para as pessoas que vão estar lá ouvindo? Qual? E muito interessante que, quando nós trazemos para o trabalho da AFAM respostas às necessidades das pessoas, o resultado é imediato. Sim. Há adesão, há procura. E dentro desse básico bem feito, vamos dizer um básico que é primoroso, Evangelho no Lar. Infelizmente, nós constatamos com o nosso trabalho no Brasil que existem muitos espíritas que não fazem Evangelho no Lar. Não fazem por quê? Porque não sabem, porque não querem, porque ainda não foram despertados para a necessidade. E aí, outro dia, eu ouvi de um filho de espírita dizendo assim: eu ainda não implantei na minha casa, não, porque 2 horas de evangelho eu não vou dar conta, eu tenho 2 filhas pequenas, uma de 3 e uma de 2, de 4 e outra de 2. Eu falei: o quê? 2 horas de evangelho? De onde você tirou isso? Era assim que a gente fazia lá na casa de meu pai e de minha mãe. Porque a gente estudava o livro dos Espíritos, um livro de mensagem e o Evangelho. E aí nós fomos comentar com essa pessoa a importância da literatura infantil, que pode e deve ser usada no Evangelho no Lar, da música. Colocar a criança para contar a historinha que ela ouviu na evangelização serve de leitura preparatória. Por que eu tenho que ler Fonte Viva, Pão Nosso? Não tenho. Eu preciso adequar. E aí, nesse contexto, o Evangelho no Lar é possível para todo mundo? É. Outra pessoa nos diz... Mas peraí. Você está falando do Evangelho no Lar, a gente sabe que dentro da estrutura da Casa Espírita, o Evangelho no Lar está no atendimento espiritual. Pois é, mas eu, AFAM, posso identificar a demanda... Trabalho integrado. No trabalho integrado. Eu, infância e juventude, posso identificar a demanda e trabalhar junto com o atendimento espiritual para que isso seja realizado. Não posso? Vai funcionar? Então, isso é feijão com arroz? Isso é feijão com arroz. E você vai dizer assim: não posso fazer porque isso não é trabalho meu. Já viram isso? Opa, peraí, pessoal. Nós estamos num centro espírita. E aí somos a FAM. Vejam o propósito que a gente está estabelecendo para a FAM. Todo mundo tem caneta na mão aí? Anotem: propósito da FAM. Transformar o centro espírita numa casa espírita. Olha só, esse é o propósito da área da família. Transformar um centro espírita numa casa espírita.
O que é uma casa? Uma casa é onde a gente quer ir, quer ficar, gosta. Que nos aconchega, que respeita a minha necessidade e a minha demanda, mas que também me oferece o alimento, a proteção, a ajuda. Isso é uma casa. E nós temos sido muito bons, isso não estamos falando de Santa Catarina, estamos falando do nosso trabalho como espíritas, em criar grandes centros. Às vezes temos turmas de estudos avançados dentro da casa espírita, mas não conseguimos atender o básico, que é o arroz com feijão. Na nossa área, por exemplo, quando nós vamos fazer um trabalho, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é: o que esse grupo precisa? Eu posso ter o estudo avançado de família? Posso. Mas eu tenho o básico? Eu tenho a palestra pública que fala sobre família? E aí é onde a gente vai ver. Eixos integradores e estruturantes das ações. Nós estamos aqui para formar. Mas o formar pode ser, inicialmente, o informar. Você só informar, você forma? Não. Né? Então, você informa para formar, e esse formar vai acontecer quando transforma. Então, a gente tem que ter muito isso como uma característica do nosso pensamento ao pensar nas atividades da FAM. O nosso grande papel enquanto casa espírita é favorecer a transformação do indivíduo. Favorecer. Agora, a informação é essencial, principalmente porque eu não informo só para a casa espírita, eu informo para a sociedade. Por exemplo, temas que às vezes nós precisamos informar. Qual a opinião da doutrina espírita sobre o aborto? Nós, às vezes, somos chamados para nos posicionar diante disso. É informação? É. Só que, quando eu trabalho isso dentro da casa espírita, eu não vou só informar, eu vou transformar. Eu vou estar trabalhando com aquele tema para sensibilizar e formar uma opinião consistente dentro da minha casa. Mas, às vezes, eu sou chamada para uma mesa redonda para falar sobre isso. E eu não posso me desculpar ou me excluir desse processo. Então, o trabalhador da AFAM vai precisar mergulhar para adquirir o conhecimento pertinente da área. Porque informar é importante, e informar com segurança. O que mais nós vemos na nossa área acontecer, principalmente quando os temas são espinhosos... Eu acho que... Eu acho, eu penso, eu imagino. E, no nosso caso, quando nós estamos falando pela área de família, pelo centro espírita, não é a opinião da Tereza Cristina. Não é a sabedoria do Marco Leite. É o que a doutrina espírita nos traz a respeito. E essa é uma das coisas básicas nas atividades que a gente tem que desenvolver, porque nós não estamos aqui para estar passando o nosso posicionamento pessoal. Não estamos aqui para estar trazendo única e exclusivamente o conhecimento do mundo. Né? Por exemplo, somos terapeutas. Venho aqui para estar dando uma aula para o grupo de pais, de família, e trago os conhecimentos da psicologia, da psicanálise, Tá, e doutrina espírita? E cadê a doutrina espírita? Isso aqui complementa o primordial, que é o doutrinário. É isso que vai fazer a diferença. E muitas das vezes, vejam só que interessante, vamos pegar aqui a área da psicologia. Nós vamos ter vertentes da psicologia que diz uma coisa e tem outras que diz outra, diferente. E ambas são psicologia, e ambas são para dizer, mas é a ciência psicológica. E nós vamos ficar com qual dessas correntes psicológicas? Nós vamos ficar com a corrente doutrinária. Ponto. Se tivermos uma no mundo que vem ao encontro daquilo que a gente está falando,
Lindo, maravilhoso. Vamos trazer e juntar. Porque a nossa base é doutrinária. É aí que a gente tem que estar firmando nesse processo de informar para transformar. Ok? Então, vamos lá. Família. Esse é o nosso foco. Pão Nosso, lição 117. Quem não conhece essa mensagem, anotem aí. Pão Nosso, lição 117. Essa é uma mensagem que ela tem que fazer parte do nosso dia a dia. Aqui só tem um pedacinho. A mensagem toda é linda, é linda. O que é que Emmanuel nos fala com a mensagem intitulada Em Família? A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Como seremos benfeitores de 100 ou de 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Essa é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Quem são esses 5 ou 10? Família. Muitas vezes a gente quer se jogar para o mundo para atender 100 pessoas, 1000 pessoas. Eu quero ser diretor da casa espírita, né? Faço um trabalho lindo e maravilhoso aqui. Mas dentro de casa é o lobo, né? E o que é que Emmanuel nos está dizendo aqui? Primeiro, família. O mais importante, família. O primeiro lugar primordial, família. Conseguiu fazer isso? Vai para fora. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis em mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. A espiritualidade tem trazido isso para nós desde Kardec. Família, família, família. Esse é o teu grande papel. Essa é a tua grande obrigação na reencarnação. E se nós formos ver, infelizmente, dentro da própria casa espírita, nós ainda não difundimos isso. Nós ainda não trabalhamos isso, não firmamos isso na consciência de nós, enquanto espíritas. E isso que o Marco está falando é tão importante, porque uma das estratégias que a gente sugere é que a casa espírita tenha, pelo menos uma vez por mês, uma palestra sobre família. E já ouvimos de vários diretores de casa espírita, não posso não. Sabe por quê? A minha palestra de tal dia é sobre o Livro dos Espíritos. Do outro dia, sobre o Livro dos Médiuns. E no outro dia, sobre o Evangelho. Eu não posso tirar nenhuma dessas obras básicas. Porque isso é codificação, Cristina. Como você quer? Eu vou cortar qual livro? Não corta, não é isso que a gente está falando. E aí, assim, eu preciso abrir mão. Lembra de mudar de cadeira? Onde, nesse contexto, eu posso colocar uma palestra sobre família? Em qualquer um dos dias. Porque o olhar espírita diante do tema existe na obra básica toda e nas obras complementares. Então, nós não estamos pedindo para falar de um tema acessório. É um tema essencial. Primordial. Primordial. E aí, quando as áreas se unem e identificam isso, fica mais fácil a gente mudar. Porque nós vamos conversar com o pessoal das palestras, vamos falar, queremos um espaço no Jornal do Centro, ou na revista eletrônica do Centro. Por quê? Porque o Marco gosta de aparecer, a Cristina gosta de falar muito. Não, a temática é família. E nem precisa ser um espaço ocupado por nenhum articulista encarnado. Eu posso selecionar mensagens da doutrina que já estão postas e colocar lá. É importante que a gente incorpore isso no nosso cotidiano. Estamos falando de arroz com feijão. Nada mirabolante. Consolador, 175. O Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? Todo mundo sabe a resposta. Todo mundo já leu e já tem. Mas vamos relembrar? O colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além, desenvolvendo na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. A família existe para quê? Construir uma fraternidade real e definitiva.
Começa na família. Continua Emmanuel. Preponderam nesse instituto divino os elos do amor, fundidos nas experiências de outras eras. Todavia, entretanto, porém, contudo, aí ocorrem igualmente os ódios e as perseguições do pretérito obscuro, a fim de se transfundirem em solidariedade fraternal com vistas ao futuro. Ou seja, qual é o objetivo da família? Fraternidade, amor. Né? Então, tudo começa na família. Qual é o nosso grande final? Não é nem encarnatório, é espiritual. É estarmos na grande família universal. Ó, família universal, onde a gente vai considerar todo mundo como irmãos. Então é família. Esse momento consanguíneo é a experiência que a gente vai estar tendo para o momento idealizado por Deus lá na frente. Mas se a gente não firmar isso agora, a gente só vai procrastinar, né? Antes era qual é o objetivo da vida, né? Então agora é qual o objetivo de viver em família. Vamos lá? Lembram que na questão 385 a gente trouxe uma frase em que tinha exatamente isso aqui: os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. Ok? Mas os espíritos continuam depois disso dizendo: a fragilidade dos primeiros anos os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. É quando se pode reformar o seu caráter, reprimir os maus pendores. Esse é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada, pela qual terão de se responsabilizar, terão que responder. O livro dos Espíritos, alguns acham até meio estranho, falam assim, é um livro de família. Porque o que ele dá ali de orientação para a gente estar atuando no nosso cotidiano. Questão 459. Essa vocês lembram? 459. Influenciam os Espíritos em nossas vidas? Muito mais do que imagineis. De ordinário, são eles que vos dirigem. Olha só, isso é uma resposta para tentar trabalhando em família, desde pequenininho com as crianças. Questão 919. Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Né? Vamos lá? Trabalhar desde pequenininho com os nossos filhos sobre autoconhecimento. Você tem que se conhecer, saber o que é desejo, saber o que é vontade. Questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Na hora que você começa a fragmentar, não tem fragmentação, é orientação o tempo todo para nós que estamos aqui, trabalharmos em família, aqueles conhecimentos. E cada um desses elementos, se nós alertamos aos pais que eles podem e devem levar essa informação e essa vivência para os filhos, eu estou transformando a família. Exatamente. Porque não é só o momento da evangelização na casa espírita que evangeliza a criança, mas o momento de evangelização na casa espírita sistematiza o conhecimento para que ele se torne acessível para a criança. No entanto, você tem como pai e como mãe trabalhar isso dentro de casa o tempo todo. Né? Ou seja, se nós formos ver, o mundo está rodando. Ele não para, ele continua fazendo as coisas. A pergunta é: o que é que a gente tem feito nesse mundo? Né? Nesse nosso mundo que tem hoje em dia, se formos ver, é a inversão de valores. Os valores dos nossos pais são os valores hoje dos nossos filhos? Não são, né? Vamos lá. Uma vez, num trabalho, pediram para eu falar sobre a síndrome do imperador. Até tem um artigo, né? O que é a síndrome do imperador? Já ouviram falar? Filhinho, estamos indo no restaurante, chegamos. Onde é que você quer sentar? Qual restaurante que você quer? Quando chegar lá, onde é que você quer sentar? O garotinho tem 4 anos, né? Sentou aqui, tá. O que é que você quer comer? Né?
Detalhe, quem está acompanhando esse filhinho é pai, mãe, vovó, vovô, titio, né? E quem está comandando? Uma criança de 4 anos que não tem mínima responsabilidade, nem ainda uma situação de possibilidade de decisão para esse tipo de coisa. O que é que você quer comer? Batata frita. Yeah! Né? Não, filho, aqui uma saladinha. Não gosto de tomate nem de alface. Não, vamos pedir um suquinho, Coca-Cola. Né? Síndrome do imperador. Os valores hoje estão trocados. Quem manda em casa não são mais os pais, são as crianças. E talvez não mandar, mas ter a facilidade de comandar, né? Trabalhar em um contexto para que você tenha segurança quanto àquilo que você está fazendo. É fundamental isso. Um dos nossos grandes trabalhos no grupo de estudos de temas familiares é fazer com que os pais tenham a consciência da missão deles. Por quê? Quando nós chegarmos do lado de lá, vamos nos perguntar o que nós fizemos. Não, o mundo está com valores trocados, mas às vezes eles estão sendo reproduzidos dentro da minha casa. Quando eu me sinto mal porque eu não consigo dar o tênis de última marca para o meu filho. Quando eu não consigo levá-lo para a Disney. E aí me sinto um pai ruim, um pai incapaz. Mas os meus amigos vão. Pois é, mas não é esse a nossa importância. Qual era a resposta que a gente recebia dos nossos pais? Você não é filho do pai de seus amigos. Né? E essa questão, hoje em dia? Essa questão de saber que o que você tem que oferecer de melhor para o seu filho é a formação moral, tem ficado em segundo plano. É importante que você, como pai, como mãe, trabalhe intencionalmente tudo o que acontece e não se deixe conduzir ao acaso. Porém, eu preciso ter o conhecimento dentro de mim, para que ele possa ser um direcionador seguro das minhas ações. Então, essa inversão de valores na família e na sociedade é uma das coisas que a gente verifica com uma presença muito forte nos dias de hoje. E muitas das vezes isso que acontece aqui não são os valores que a gente vê na doutrina espírita. E aí, dentro da casa espírita, a gente tem que estar trazendo doutrina espírita. Temos que estar fortalecendo a família para estar firmando os valores que a gente aprendeu com uma filosofia que está conduzindo as nossas vidas para o melhor, para o mundo espiritual. Né? Então, o que é um centro espírita? O centro espírita é um equipamento espiritual. Que história é essa? É um equipamento espiritual. E por que é um equipamento? É um equipamento em que a espiritualidade utiliza para tudo aquilo que a gente já falou, para alcançar a melhoria da humanidade, né? Mas é um equipamento. E nós trabalhamos com esse equipamento. Será que estamos trabalhando utilizando esse equipamento direito? Tá? Vamos lá. Em 1951, Emmanuel nos deu essa mensagem: o Centro Espírita é uma escola, onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. É um equipamento utilizado como uma escola. A gente vai aprender aqui para estar trabalhando fora do Centro Espírita. O indivíduo que é bonzinho no Centro Espírita, mas fora do Centro Espírita, o Centro Espírita não está fazendo seu papel direito. Né? A pessoa que só faz oração no Centro Espírita, o Centro Espírita não está educando corretamente. É uma escola. É uma escola. A gente vai lá para aprender, para usar. A gente vai para a escola só para aprender as coisas da escola, para usar dentro da escola, ou para usar no mundo? É no mundo. É esse o nosso papel. Não é verdade? Então, essa fala aqui da nossa sociedade espírita, do Paraná, da Federação Espírita do Paraná, é interessante. Não se pode falar em evangelização espírita infanto-juvenil sem estender os ensinamentos espíritas aos lares dessas crianças e desses jovens, em especial aos seus pais. Concomitantemente às tarefas referidas,
deverá ser desenvolvido um trabalho junto à família, que é a mais importante agência educativa que se conhece em relação às novas gerações. Então, estamos vendo aqui uma das atividades da AFAM, primeiramente, é exatamente esse trabalho com os pais, é a evangelização da família. Kardec nos trouxe isso aí há alguns anos, né, Moreira? Exatamente. Sendo os primeiros médicos da alma dos filhos, deveriam ser instruídos, não só de seus deveres, mas dos meios de os cumprir. E aí, quando nós orientamos os pais, muitas vezes ele chega à casa espírita, tem uma criança difícil, uma criança que não dorme, uma criança que não consegue ser abordada por ninguém. E aí nós vamos trabalhar com esse pai, oferecendo a ele os meios para que ele possa lidar melhor com essa situação, ensinando esse pai como ele pode orar com seu filho, levá-lo à evangelização, a questão do passe, o uso da água fluidificada e também da necessidade dele exercer a sua função parental de uma maneira efetiva. Esse trabalho de orientação, ele é continuado e usamos as terapêuticas que a Casa Espírita oferece e também os conhecimentos que a doutrina espírita dispõe. Livro dos Espíritos, novamente trazemos aqui, ó. Os espíritos dos pais exercem alguma influência sobre os dos filhos após o nascimento destes? Muito grande. Conforme já dissemos, os espíritos devem contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os seus filhos pela educação. Isso constitui para eles uma tarefa. Se falharem, serão responsabilizados, serão culpados. Ou seja, a gente vê o tempo todo no Livro dos Espíritos, a espiritualidade já chamando a gente para a família. Essa aqui é essencial para quem é evangelizador, para quem trabalha na área da família, né? Por que a gente tem que passar pelo estado da infância? Aqui, ó. O espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capaz de auxiliar no adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Quem são os incumbidos de educar? Os pais. Né? Então, estamos vendo aqui a base inicial, o feijão com arroz nosso, é o quê? Trabalho com os pais. É só isso que a gente vai fazer? Não. Mas é um feijão com arroz. Como é que a gente vai começar o trabalho na nossa casa espírita? Com os pais. Com os pais. Aqui fica para vocês aprofundarem depois, mas na 109 do livro Consolador, Emmanuel nos diz o seguinte, olha só. Passada a época infantil, credora de toda vigilância e carinho por parte das energias paternais, os processos de educação moral que formam o caráter tornam-se mais difíceis com a integração do espírito em seu mundo orgânico material. Essa integração do mundo orgânico material acontece quando? Na adolescência, né? Quando ele começa a trazer os valores de vidas anteriores para esse momento agora. E por isso que muitas das vezes entra naquele choque que a gente fala que é o choque da adolescência. E por que esse choque acontece? Porque ele recebe os valores na época da infância, quando na adolescência entra, começa a vir à tona na consciência valores de vidas pregressas, e aí começa a ter um choque se os valores são muito diferentes. E aí, o que é que acontece? O que é que acontece? Quem é que vai ganhar? Os valores antigos ou os valores atuais? Vai depender de como é que foi a relação familiar. Olha só que interessante. Né? Porque se essa criança teve uma relação difícil na infância com os pais, é bem provável que os valores de outrora falem mais forte. Mas se essa criança teve todo um amparo amoroso, pais presentes, isso, aquilo, às vezes vem os valores de outrora e ele vai respeitar os valores que ele recebeu nessa vida. Por isso que, passada a época infantil, é um momento que a gente tem que estar atuando primordialmente. Olha só, quem vai estar dando essa orientação é a Casa Espírita. Porque muitas vezes nós não vamos encontrar isso em outros lugares, fora da instituição, com esse entendimento. Tá?
Deixa eu até pôr aqui rapidinho. Vocês vão ter esse material. Depois, tá, Magna? Pode estar distribuindo para a turma. Onde vocês vão ter, inclusive, para estar divulgando, disseminando e assim por diante. Mas, a educação moral consiste na arte de formar caracteres, a quem incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Novamente, Kardec. Vejam só que interessante. Então, qual é o nosso foco? Ok, acordaram? Querem levantar de novo, mudar de lugar? Vamos lá, gente. Por isso que o melhor é viver em família. Mas vamos ao que a gente veio trabalhar. Item 0. Atividades da AFAM. Hoje nós já vimos algumas coisas rápidas. Por exemplo, a Cristina estava falando aqui de palestras públicas, né, amor? A palestra é responsabilidade nossa? Não, é da área de divulgação. Mas nós podemos fazer a proposição dos temas, escolher os palestrantes, pactuar com eles e, junto com a comunicação, bolar a estratégia para que essa palestra seja implementada. Sérgio, primeiro domingo do mês, deixa essa palestra com a FAM. Podemos? Você está negociando com a área de comunicação, fortalecendo uma parceria. Isso quer dizer que vocês estão integrados? Não. Esse tipo de coisa aqui é parceria entre uma e outra área. Bacana, né? Uma outra atividade, por exemplo, Evangelho no Lar, que a gente estava citando ainda há pouco. É responsabilidade nossa? É uma boa pergunta. Porque o que acontece? No orientação ao centro espírita, ainda está como um atendimento espiritual. E pode continuar lá? Lógico que pode. O fato de estar com eles quer dizer que a gente não possa fazer? Não, é um trabalho de integração. E muitas das vezes, se o pessoal do atendimento espiritual vai falar assim, não, isso é uma atividade nossa, beleza? Vamos abrir parceria? Exemplo, o que eu tenho visto, muitas das vezes, nas nossas andanças aqui pelo país, é que o atendimento espiritual fica na expectativa de alguém chegar lá para poder ir fazer o evangelho no lar. Ok? Vamos fazer uma parceria? Você faz o evangelho, eu vou contigo, mas eu vou arrumar todos os lares do centro espírita para você fazer. Né? A área da família faz uma enquete no centro. Quem é que não tem evangelho no lar implantado? Quem gostaria de implantar? Aí eu chego para atendimento espiritual e falo assim, aqui, 58 casas, né? Para a gente estar indo esse semestre. Ok, né? tem mais do que as semanas do ano, mas a gente vai conseguir. Não, 3 por mês, né? Vamos montar equipe, né? Numa situação dessa, meu Deus, tem que atender? Tem. Eu tenho um pessoal aqui que vai estar junto com vocês. Pronto, olha só, começou agora uma integração. Antes ia ser só uma parceria. Entendeu? Como a gente pode estar fazendo um trabalho bacana numa atividade da AFAM, contribuindo com uma outra área. Nós instituímos com a nossa equipe de trabalho em Brasília, uma vez por mês nós fazemos o Evangelho no Lar na casa de um dos integrantes da equipe. E o objetivo é o fortalecimento dos laços, o compartilhamento daquelas experiências. Então, cada mês a gente vai na casa de um dos participantes. Sugerimos a vocês que essa estratégia possa ser utilizada, porque ela funciona e funciona muito bem, porque as pessoas vão se sentindo mais próximas. Exatamente. Vamos aprender com Jesus. Jesus é 925, né? 625. 625. Jesus é o nosso modelo e guia. Vamos aprender com o nosso modelo? O que é que Jesus fazia? Quando ele queria conversar com alguém, passar alguma mensagem, fazia uma confraternização, um almoço, um café da manhã, né? Isso era tão forte. Jesus estava passeando numa cidade e viu, ei, desce da árvore. Lembram dessa passagem? Vai para a tua casa, prepara que à noite eu vou lá jantar. Né?
E detalhe, ele não ia sozinho, levava mais 12. Né? Levava mais 12. E naquele momento do jantar, meus amigos, né? O negócio era tão forte, que Zaqueu se transformou tamanho que ele se tornou depois o 13º discípulo. Lembram disso? Né? Matias era Zaqueu. Né? Então, naquele momento, você vê a questão da transformação, que às vezes a gente fica querendo só atividade dentro da casa espírita, e Jesus nos ensinou diferente. Falou assim, vamos jantar, Nailca? Vamos comer, vamos para um restaurante, vamos para a tua casa, né? É isso, né? E quando eu falo assim, é verdade, né? A Nailca falou assim, Marco, eu estou indo para o Nordeste. Eu falei assim, tá bom, eu vou ficar uns dias na tua casa com o maior prazer do mundo. Né? E como foi gostoso, né, Nailca? Estabelecemos uns vínculos maravilhosos. Aproveitem esse exemplo de Jesus. Aproveitem. O último momento de Jesus era na última ceia, comendo. Né? Se vocês forem ver a importância desse momento do comer, por exemplo, quer conhecer alguém? O ditado fala, coma 1 quilo de sal com ele. Como é que a gente come 1 quilo de sal? Pondo 1 quilo assim, fala, vamos lá, vamos comer sal. Não é grama. Gramas. Anos, meses para você comer 1 quilo de sal. Mas você tem que se oportunizar a comer esse 1 quilo de sal. Aprenda com Jesus. Então vamos querer formar a nossa equipe? Comecem sentando com a turma, batendo papo, criando laços. Bezerra fala, na mensagem sobre unificação, ele diz, já ia usar esse dedo, não dá. União primeiro. A unificação é consequência da união. Às vezes a gente quer a unificação, mas não trabalha pela união. Às vezes a gente quer montar o trabalho, a nossa equipe, mas não trabalha pela união. Não cria vínculos, não cria laços, não cria amizade. Aí você não tem equipe. Né? E é tão importante essa união para que um membro da equipe possa apoiar o outro nas suas dificuldades, nos seus problemas, nas suas carências. Se nós aprendermos que nós temos no irmão de trabalho um companheiro que vai me ajudar no momento da dificuldade, eu vou estar começando a me aproximar daquela vivência do amor universal. Então, dentro da equipe da AFAM, isso precisa existir. Eu quero ensinar isso para os outros, eu tenho que começar vivendo isso junto com os meus. Perfeito, né? Orientação ao Centro Espírita, temos? Se não temos, procurem ter. É básico para a gente que faz a atividade dentro da casa espírita, conhecer não só a nossa área, mas todas as áreas, como é que funciona o Centro Espírita, o que é que o Centro Espírita deve fazer e assim por diante. Dentro da unificação, a gente tem lá no capítulo da área da família, que fala o seguinte, é a área que se dedicará ao desenvolvimento das atividades de evangelização da família no Centro Espírita, de maneira que a família se reconheça como célula máter da sociedade e primeira responsável pela educação do espírito, devendo trabalhar de forma integrada com as demais áreas, propiciando a ampliação da visão dos dirigentes, trabalhadores e frequentadores da instituição sobre a necessidade de contribuir e fortalecer a família no cumprimento de sua missão. O que trabalhamos hoje de manhã, e estamos trazendo agora, nós vamos estar voltando muito nisso aqui, Hoje em dia, a casa espírita não tem atuado junto à família para que ela cumpra a sua missão. Parece paradoxal isso que eu estou dizendo, não é verdade? Mas é. A gente sabe disso, mas não atua dentro da nossa casa espírita para que isso aconteça. Essa responsabilidade é da área da família? Não. A responsabilidade da área da família é fortalecer para que isso aconteça, contribuir para que todo mundo tenha essa visão. Porque a responsabilidade da família não é da área da família, é do Centro Espírita. Entendeu? Mas nós, como especialistas nesse sentido, nós vamos estar
alertando, orientando, contribuindo, lembrando. Esse é o nosso grande papel. Tá? Então, algumas das atividades que estão dentro da orientação ao centro espírita. Bom, a gente tem o grupo de temáticas familiares. E aí essas temáticas familiares são de diversos tipos. Casamento, educação dos filhos, envelhecimento e todas as outras que a gente pode trabalhar. Né? É um momento de educação para a família. Em vida e sexo, Emmanuel nos fala, não possuímos ainda na Terra institutos destinados à preparação da paternidade e da maternidade responsáveis. Agora a gente tem. A gente tem a AFAM. Então, é algo que tem que ser trabalhado, sim. Em conjunto com quem? Com a infância e juventude. Então, nós precisamos trabalhar sobre isso. Opa, você está... Foi lá atrás. Nós fizemos um trabalho em Brasília sobre o diálogo em família, e o foco desse diálogo era em torno da sexualidade. E, nesse sentido, foi chamado, os jovens falaram sobre as dificuldades que eles tinham de trabalhar essa temática com os pais, e, a partir daí, nós fizemos o trabalho junto com eles. Foi um trabalho especial? Foi, com um tema que é um tema muito relacionado à questão familiar, à educação sexual dos filhos. Tá? Opa, passa. Bom, esses grupos de estudos de temas familiares são grupos que se reúnem semanalmente, a proposta é que tem uma periodicidade, e que vão estar trabalhando especificamente temas relacionados à família. Então, nós vamos fazer uma proposição de temas e desenvolver isso ao longo de um período anual. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu tenho um grupo de pais na minha casa espírita, eu uso o roteiro do ESD. Aí não é grupo de estudos familiares, é um ESD voltado para pais irresponsáveis que funciona naquele horário. Esse grupo daqui, você vai fazer um recorte do que existe de necessidade de temas, e, às vezes, para trabalhar um tema, você usa várias obras da codificação. Pode passar. O objetivo está aí, refletir sobre a família à luz do espiritismo, valorizando-a no processo de edificação moral do homem, no seu esforço de construir um mundo melhor. E aqui alguns exemplos de temas. De temas que a gente pode estar trabalhando. Ou seja, esse grupo de pais, que antigamente chamava, e hoje a ideia de grupos de estudo de temas familiares, por quê? Porque a proposta não é só pais participarem, está muito mais abrangente. Às vezes, até mesmo na evangelização, quem leva é o avô, é o tio, é o irmão mais velho, né? Não é só o pai. Se você termina trazendo a proposta grupo de pais, o avô fala assim, eu não sou pai, né? Porque eu sou avô da criança, termina não indo. Né? Então, é um grupo livre para que todo mundo possa participar. Porque a gente vai estar estudando família à luz do Espiritismo. Como é que a gente tem feito isso lá na FEB? Tem esses temas, em que muitas das vezes a gente define esses temas com os próprios participantes, que é importante, porque aí não vai ser da nossa cabeça, mas atendendo à demanda do próprio grupo. Né? O único que é da nossa cabeça, que está sempre na pauta, é o Evangelho no Lar. Todo ano a gente discute o Evangelho no Lar. Esse é um que a gente firma bem. E, paralelo a essa situação, por exemplo, um mês tem 4 fins de semana. 2 fins de semana são temas escolhidos e outros 2 fins de semana são temas de um livro específico que a gente adotou para aquele semestre. Então, nós vamos ter normalmente essa situação. Não é só um livro ou só temas livres. Tá? A gente faz a composição dessas 2 situações. Hoje em dia, a gente está trabalhando com o SOS Família. Tá? Vereda Familiar, Raul Teixeira, ou seja, escolham os temas voltados à questão família e deixem a outra metade dos domingos, dos sábados, da sexta-feira, que seja,
os dias que vocês forem definir, para que sejam temas solicitados. E muitas das vezes a gente ainda faz situações diferentes, que é qual? Acontece em um trabalho de uma mídia, que é muito forte, que está impactando todo mundo. A gente pega aquele assunto que está no momento e traz para estudar numa visão espírita que está impactando a família. Mas não estava programado. Flexibilidade. Não está importante para aquele momento histórico daquele grupo? Vamos estar trabalhando com a atualidade. Isso ainda acontece. O segundo exemplo que está lá na orientação ao centro espírita. Grupos de casais ou conjugalidade. Isso daí, na orientação, vocês vão ver que a gente tem, por temática, por grupo, a quem o estudo vai se direcionar, né? Pelo que a pessoa está vivendo, então eu posso ter grupo voltado para pré-natal, ou antes mesmo da concepção, ou vai tudo depender, da conjugalidade. Ele tem como clientela principal os casais que frequentam, trabalham ou são assistidos pela casa espírita. Ou, às vezes, pessoas que estão querendo casar, né? Ou seja, você vai estar idealizando para o teu público dentro da casa espírita. Pode passar, né, Marquinhos? Vamos lá. O terceiro, grupos de famílias gestantes. Grupos de estudo com foco no processo da gestação, suas etapas e cuidados, planejamento reencarnatório, o papel das famílias antes, durante e após a sua concepção. A Cacá falou uma coisa interessante, que o filho dela começou a ser evangelizado na barriga, e é exatamente isso. Na verdade, a gente resgata, até mesmo antes da concepção, esse processo de aproximação, pais e filhos. O outro quarto, grupos de idosos, longevidade de seus familiares. Lógico que a gente está falando de grupos de estudo, grupos em que a gente vai estar encontrando as pessoas com essas características, mas, por exemplo, uma coisa que a área da família começou a trazer é uma ocupação com um grupo dentro da casa espírita que, às vezes, não era visto, que são os idosos. Exemplo. Quem é que nunca participou de uma casa espírita que o próprio fundador ficou velhinho e nunca mais foi? E por que ele nunca mais foi? Porque ele ficou velhinho. E aí? Não, ele não vem mais aqui na instituição. Né? Mas por que ele não vem? É uma boa pergunta, né? As pessoas deixaram passar, não se ocupam, não se preocupam mais, ou seja, a pessoa ficou velha, não vem, está tudo bem. Como assim? Né? Então, a gente tem que começar a se ocupar mais, e às vezes fica aquela situação, a gente estava conversando com um companheiro na hora do almoço, ele falando assim, que o pai dele não ia mais no centro espírita para ouvir palestra, por quê? Ele chegava lá e não ouvia nada. Né? E não ouvia por quê? Porque a casa espírita não tinha um microfone. E aí o velhinho com problema no... Né? Mas espera aí, né? Ele está idoso, não ouve, então não tem que vir mesmo, não. Vai ser o que alguns vão estar falando. Quando, na verdade, o idoso faz parte da história do centro. A gente tem que incluí-lo dentro da nossa atividade. Então, independente de ser só grupos de estudo, é uma ocupação que às vezes a gente tem. Exemplo, a área da família, às vezes vai virar para o pessoal da administração, né? Sérgio, você que é da administração da casa? Nós estamos com muitos idosos aqui. Estava vendo o banheiro, está difícil para eles, porque muitos deles, quando vão sentar, depois não conseguem levantar. Não conseguem levantar por quê? Aí eles têm que entrar com alguém no banheiro para poder ajudar a levantar. Não tem barra. A área da família está tendo uma visão administrativa da inclusão do idoso. Escada. Ele não consegue subir. Por quê? Porque não tem corrimão. Né? Então, sempre tem que ter alguém do lado. E se tivesse um corrimão, ele conseguiria subir. Óbvio, não estou falando para que todo centro tem que ter elevador. Não vai fazer isso de jeito nenhum. Mas pequenas adaptações, adequações a esse grupo, às vezes a gente, como área da família,
começa a enxergar, quando a gente põe isso na nossa cabeça, que outra área até então nunca viu. E somos nós que vamos fazer? Vamos chamar o cara da administração para estar conversando com ele e mostrar essa necessidade. Entendeu? Precisa colocar aqui uma rampa. É possível uma rampa? Tranquilo. Entendeu? Da inclusão, acessibilidade e assim por diante. Tá? Então somos nós que vamos fazer? Não, pelo menos em princípio. Mas somos nós que às vezes vamos ter este olhar de estar vendo a inclusão, de estar vendo a acessibilidade. Tá? A área da família. Tá? E para estudo, podemos estar desenvolvendo grupos de estudo e longevidade e seus familiares. Exemplo. Grupos que abordam à luz do Espiritismo o processo de envelhecimento e suas demandas para a família, o processo de planejamento do futuro espiritual e a organização sadia para viver com qualidade essa fase da existência, entre outros. Quer ver um exemplo simples? Quem aqui já não falou que quando tiver velho não quer dar trabalho para os filhos? Quem é que já nunca falou isso? Orgulho, pessoal. Isso é orgulho. E por que é orgulho? Fala assim, os filhos deram trabalho para a gente, não deram? Por que a gente não pode dar para eles? Não é querer dar trabalho. Isso faz parte do processo natural da vida. É poder aceitar as transformações físicas e que elas provocam consequências. Então, é importante essa visão. A própria visão da harmonização da família para cumprir essa atividade. Detalhe, eu pensava assim também, até estudar melhor. Né? Hoje em dia, eu viro para os meus filhos e falo assim, filhote, eu acho que até os 95 eu vou bem. Né? Até os 95 eu vou bem. Depois disso, talvez o papai precise de ajuda, né? Mas não vai ter problema nenhum, né? Eu empurrei seu carrinho, você pode empurrar minha cadeira de roda. Aí o meu filho, que é médico, fala assim, pai, daqui até lá vai ter tudo computadorizado, não vou precisar empurrar, não. Né? Ele ainda fala isso, né? Sim, mas eu acho que para trocar a fralda vai ser difícil ter computadorizado, né? Isso aí você vai ter que fazer. Assim, se precisar, eu faço. Né? E você está tranquilo, para que isso possa ocorrer. Ou seja, é preparar, não só o idoso, mas preparar a nós, que ainda estamos aqui num processo consciente, para esse momento da longevidade. Eu lembro quando minha mãe ficou no leito, em determinado momento, toda constrangida, né? A primeira vez que ela fez uma cirurgia de câncer lá no hospital, na primeira semana, aquela situação toda da gente cuidando dela. Teve um momento que ela sujou a cama toda dentro do hospital, eu fui trocar a fralda, ela morrendo de constrangimento. Eu falei assim, mãe, que é isso? A senhora trocou quantas vezes a minha fralda, por que eu não posso trocar uma vez a senhora? Aí era toda constrangida. Aí, para deixar ela bem relaxada, tranquila, eu falei assim, afinal de contas, isso aí foi a primeira coisa que eu vi quando nasci. Né? Relaxa, eu já conheço. Né? Aí ela começou a rir e pronto. A partir daquele momento, não teve mais constrangimento. Né? Tá? Ou seja, a gente tem que estar preparado para essa situação. Porque senão a gente fala assim, não pode, não quero, não vou gerar trabalho. Isso é o quê? Orgulho. Né? A gente tem que estar trabalhando num processo de humildade, de deixar os outros nos ajudarem. Há um trabalho bacana que é feito aqui pela área da família. Concorda? Ok. É o que você falou. Então, nós temos aqui esses 4 grupos que estão lá no Orientação ao Centro Espírita. Quer dizer que são apenas esses 4? Não. Podemos fazer mais? Podemos. Precisa? Não sei. Talvez sim. Pode ser que sim. Mas qual é a questão? Pessoal, é o arroz com feijão.
Às vezes a gente está querendo inovar, trazer aqui uma ratatouille, né? Ratatouille. Maravilhosa. Um ratatouille. E não tem um arroz com feijão. E você não faz direito aquele preparado de legumes maravilhosos franceses, mas não faz o arroz com feijão. Então não queira inovar antes de fazer o básico. A fala hoje nossa, para trazer esse momento da atividade da AFAM, vamos fazer o arroz com feijão? Vamos fazer o básico? Vamos estar trabalhando primeiro com os pais, palestras públicas, evangelho no lar, né? Dando essa visão de inclusão da família dentro da casa espírita, vendo o que é que a gente pode estar fazendo junto com as outras áreas. Né? Estamos conseguindo fazer isso? Beleza, vamos fazer então alguma coisa voltada a casais? Santa Catarina é muito bacana nesse sentido. Vocês têm alguns encontros de casais aqui, talvez um dos mais antigos e contínuos do Brasil. Muitos estados não têm nem ideia do que acontece aqui, não têm nem ideia do que fazer com os encontros de casais, e vocês já fazem aqui há décadas. Entendeu? Beleza. A propaganda. Vamos ter a 44ª Encontros de Família. Entendeu? Vamos estar trabalhando aqui com as gestantes? Vamos. Tem condições? Não. Então não faça. Entendeu? Não faça. Faça o que está dando conta. Esse de gestante é muito curioso, porque normalmente a gente faz o grupo com as gestantes assistidas, na preparação do enxoval. E a nossa gestante que não é assistida, é trabalhadora, é frequentadora da casa, muitas vezes a gente não faz nada em relação a isso. Não? Entendeu? Ou seja, nós vamos ter muitas coisas para fazer. Mas vamos começar pelo básico. Depois que o básico estiver muito tranquilo, bem feito, a gente começa a inovar. Eu queria contar uma experiência que nós fizemos junto com o pessoal do SAPS, lá em Brasília. A nossa equipe foi fazer um trabalho junto às famílias que estão sendo assistidas pela FEB. E, nesse olhar do que fazer, criou-se uma oficina de fazer sequilhos, porque a família precisava aprender alguma coisa para ganhar renda. Mas o nosso pessoal, quando propôs a atividade, começou a perceber que grande parte das mães que frequentavam a casa, assistência social, elas não tinham ideia de receita, porque elas não sabiam ler ou não tinham escolaridade muito precária. Muito bem, o que eles fizeram? Vamos trazer um integrante da família que esteja na juventude para poder fazer esse trabalho junto com as mães. Num primeiro momento, era para ler receita. Mas o que aconteceu? O filho estava lá com a mãe fazendo o sequilho. E a comunicação que começou a se desenvolver ali facilitou que aquele relacionamento melhorasse. Então, muitas vezes, esse olhar mais abrangente daquela pessoa e dela em relação à família, porque a mãe escolheu qual dos filhos tinha que vir. Então, alguns vieram um jovem, outro veio um filho de 10 anos, 11 anos, e a partir daquele movimento deles trabalharem juntos numa receita, as mães depois relataram que conseguiram começar a conversar melhor com seu filho a partir dali. Porque ela pôde entender como eles juntos funcionavam melhor. E não era o filho mandando na mãe e a mãe mandando no filho, mas os dois trabalhando juntos. Então, é algo que é muito importante, é que todas as nossas estratégias de ação, elas vão ter esse propósito de aproximação, de melhora pelo diálogo, de entrosamento. Então, tão importante quanto o tema é a estratégia que a gente utiliza. Hoje de manhã foi falado aqui da arte, a música que sensibiliza o coração. A arte faz com que as pessoas possam trabalhar sentimentos. Então, no nosso trabalho junto às famílias e com as famílias,
esse aspecto da vivência, do sentimento, do envolvimento, do criar um clima de confiança para que as pessoas possam entender os seus problemas e transformar esses problemas não num motivo de sofrimento, mas num motivo de melhoria, é algo que é fundamental. Então, não é tanto o que se fala e o que se leva também de conteúdo, mas o como você faz isso, a postura é fundamental. Então, quem vai fazer um grupo de estudos de família, quem vai fazer uma oficina, precisa ter esse olhar. Porque se o sequilho não ficar perfeito, não tem problema. Eles fizeram juntos. Se aquela oficina que eu criei com aquele grupo não conseguiu criar a melhor tela, não tem problema. Eles deram o seu melhor. É o começo de um entrosamento, ou o aprofundamento de um entrosamento. Por isso, o trabalho da gente tem esse olhar didático, andragógico, né, e pedagógico, para que as ações elas não fiquem no conteúdo e na superficialidade, mas que elas possam aprofundar e estreitar os laços. Arroz com feijão. Quanto mais for compreensível, vivido, trabalhado os sentimentos, melhor os resultados que nós vamos ter. Então, não vamos precisar trazer especialistas de fora para falar no nosso grupo de família. Tem gente que fala assim, tem que ter um psicólogo, um pedagogo. Tem que ter alguém que conheça doutrina espírita. E se Muito tiver, bem. Se tiver alguém que conheça a doutrina espírita, que é psicólogo, que é pedagogo, ótimo! Mas se não tiver, não tem problema. O mais importante é a vivência, o conhecimento doutrinário, né? Muitas das vezes, a experiência pessoal, enquanto pai e mãe, como filho, como tio, como avô, para estar dando, às vezes, a sua experiência, o seu relato, dizendo que deu certo, que não deu certo, e assim por diante. Esse é o nosso foco. Informar para transformar. Ok? Fechemos, então, com o nosso querido Bezerra. O serviço em nossas fileiras é urgente, porque define objetivos a que devemos todos visar. Mas não deve ser feito de forma apressada, porquanto não nos compete violentar consciência alguma. Vão fazendo no nosso nível, na nossa condição, no nosso tempo, mas é urgente. Mas não pode ser feito de forma apressada, atropelada. Tem que fazer, pronto, vai dar errado. Não? É urgente. Ok? Juízo para todos vocês. Fiquem em paz.